Olá, estamos aí para mais uma live, uma feliz live, dessa vez em comemoração ao sexto mêsversário do Portal Universo Materno. É com muita alegria que eu vou receber hoje duas consteladoras maravilhosas, Gisele Maltaca de Almeida e a Patrícia Loyola. Bem-vinda, Vivi, já tá aí, o pessoal tá chegando, que alegria, Carol. E a gente vai conversar com ela sobre um assunto muito importante para as mães, que é o seu olhar sobre si na relação, e a partir dos seus papéis nas relações, que é de ser mãe e de ser filha. Então, enfim, a gente vai começar com a Pati, a Patrícia Loyola, e aí a gente fecha um primeiro ciclo de conversa e entra a Gi. Vamos fazer assim a dobradinha das duas. Elas estão com um projeto lindo, vai acontecer dia 20 e 21 de novembro, elas me corrigem se não for essa data. Eu também vou participar, com muita alegria. É um workshop Licença Minha Criança Pede Passagem, e elas vão trazer esse olhar sistêmico, nos convidando a esse processo bem curativo que é olhar para a sua trajetória de vida. Então, enfim, vamos ver se a Paty já chegou. A gente está comemorando esse mêsversário olhando para as mães. O convite. Deixa eu ver o que eu apertei aqui. Parece que mudou alguma coisa aqui. A danada não entrou ainda. Eu vou colocar aqui embaixo o nome do nosso encontro. Deixa eu ver. Eu mãe e eu filha. Qual influência na minha maternagem? Todas. Vamos ver o que elas têm para nos contar. A Paty ficou de fazer um áudio, um vídeo sobre culpa materna. Ó a Luísa aí. Tudo bem, Luísa? Saudades. Culpa materna? Quem? Eu? Nada a ver, né? Então, enfim, são temas muito ricos pra gente olhar. A Gi, ela faz um trabalho muito que também tem esse olhar sobre o que o filho mostra, sobre quem somos. Então o tema hoje ele vem um pouquinho nessa direção, e o workshop que elas também estão convidando aí a gente para participar fala dessa criança interior. Então tá tudo muito alinhado com esse processo aí delas se reconhecerem pelo olhar sistêmico. Eu fiquei pensando, será que eu tô no Instagram? Tô no Instagram da Unitá, né? Que a Paty não entrou ainda. Senão, conforme for, chama a Gi. Aqui, a Paty entrou. Eu tava com a Paty até agora há pouco, né? Mas essas tecnologias têm um tempo ainda pra entrar. Oi, tá me vendo? Eu te vejo. É, Eu também vejo vocês. Eu não tava. eu vi. Eu coloquei a cultural e não aparecia. Eu falei, ué, será que a Mela. O que aconteceu com a Mela? É um boicote do Instagram. Às vezes acontece, eles não fazem. Eu tô entendendo assim que não pisca o tempo todo para todos os seguidores. E aí, às vezes, a gente tem que ir lá no perfil da pessoa localizar a live que começou. Então, e eu fiz isso. E não aparecia pra mim. E Apareceu assim, os stories. Eu falei, ué. E daí a Gi me mandou. Eu falei, então tá tudo certo. A Débora, tudo bom? então, a galerinha tá chegando, especial. Paty, então, eu quero muito ser ouvidos para escutá-las. E, enfim, vou fazendo essa mediação conforme, né, conforme flua, conforme eu sinta também, porque eu acredito que até pela forma como vocês trabalham com os temas, a gente vai muito nesse sentir, né? Então, venho assim como mediadora, mais como ouvinte para fazer essa escuta. E com muita alegria vou estar com vocês no workshop, é dia 20 e 21, né, de novembro. 20, sexta-feira, das 19 às 22. É isso. É, E no sábado, das 14 às 19, no dia 21. Essa semana já, esse final de é, semana já, né? licença, minha criança, Tá por aí, passagem. Então, quem com quiser licença. participar, entrem lá no portal Universo Materno, a divulgação também está por lá, na aba da Unita Indica, né, Paty? E aí vocês podem ter acesso à inscrição.
para o workshop também. Então, quem quiser aprofundar, hoje é assim, só aquele gostinho, né? Mas com certeza vai abrir muitas reflexões para quem está aqui conosco. Então, obrigada, Paty. Acho que é legal te apresentar e falar um pouquinho desse tema tão especial, eu mãe, eu filha, qual a influência na minha maternagem. Então, dona Mela, te agradeço aí, né, a participação, tanto no universo materno, né, onde a gente pode se colocar a serviço e receber também, né, o serviço de outras mães e produtos, enfim. E a Unitar, né, que está oportunizando a gente falar um pouquinho, trazer. Eu acho que é bem isso, né? Eu e a G, quando a gente faz as nossas lives, não tem nada muito combinado, muito estruturado, a gente vai deixando fluir, né? E eu vejo que contigo também tem funcionado assim, né? A gente vai, a gente tem, claro, uma mensagem que a gente quer passar, né? E também a gente procura fazer assim para o leigo do leigo. Não sei nada do assunto, entendi. Então vamos para esse lugar, assim, né? De que a gente não sabe de fato muita coisa, então, estamos todos aprendendo, né? Evoluindo. E a Gi chega em seguida, exatamente. A Gi entra, eu começo falando e daqui a pouquinho você chama a Gi. Então, eu queria agradecer a todos que estão aí, né, com a gente. Eu vi ali algumas amigas, uma colega consteladora, inclusive. E o tema, né, é a criança interior, pelo olhar da criança, que é o que a gente quer trazer no nosso workshop. E a gente até conversou, né, e você, Carmela, a gente estava falando sobre as culpas maternas, né, e falei, a gente precisa falar sobre isso, mas não é esse, né, não é desse papel e nem esse olhar que eu quero trazer hoje, né, quero trazer o olhar da eu não olhando para mim no meu papel de mãe, aqui é meu Deus do céu, cheia das culpas, né, fiz errado então, ou fiz muito certo, ou exagerei, enfim, não fui suficientemente boa e etc. Mas da criança que eu fui, né, o bebê que eu fui, a criança que eu fui, e qual que é a influência disso na minha maternidade, né? Lembrando que, então, se a gente está falando sistemicamente, né, pelo olhar da constelação, eu vou olhar o transgeracional também, eu vou entender que o que eu passei também vem porque minha mãe passou por algum trauma, pelas dores dela da infância, pelas dificuldades dela, e isso é um caminhar. Então, a gente quer trazer esse olhar para essas dores da infância, para que a gente vá até lá, acolha essa criança, ressignifique o que tem que ressignificar e volte para o mundo dos adultos, né? Porque nós, adultos, a gente tem condições, né, de agir de fato sobre aquilo que aconteceu na nossa infância. Mas só a partir do nosso adulto, né? A gente consegue ser melhores pais, talvez, assim, né? Melhores mães, né? Ter um outro olhar para os nossos filhos. E para nós mesmos, enfim. né? Sim, também, daí sim entra, né, aquela compaixão pelo, né, a gente não se sentir culpada, mas a gente ter compaixão pela nossa história, pelo que a gente faz enfim. Então eu queria trazer um pouquinho, tem um autor que ele fala, Winnicott, se não me engano, ele traz algo sobre a mãe suficientemente boa, né? Então, o que é a mãe suficientemente boa? É aquela que supriu todas as necessidades básicas de um bebê, por exemplo, né? Ou de uma criança. E a gente sabe que isso, por N motivos, é algo que no dia a dia, de fato, não acontece, né? A gente não, às vezes porque a gente está ausente mesmo, né? Fisicamente, aconteceu alguma coisa. Eu tive o meu... Tá me ouvindo? Foi aí? Tô. Você me deu uma travadinha. Eu vou tirar o som. Eu tive, por exemplo, dentro durante a gestação aconteceu alguma coisa, minha mãe precisou, depois do parto, ficar um pouco afastada de mim. Ali eu já tenho um rompimento com ela, ali ela já não consegue me atender, né, suprir minhas necessidades, né, básicas de afeto, de alimentação, não consegue me nutrir, enfim. Aí, essa é uma questão, tipo, eu estou com a minha mãe ausente por qualquer questão, ausência física mesmo. Mas eu posso ter também a mãe que está ausente porque ela está envolvida, ausente assim, está comigo, mas não está conseguindo compreender o que eu estou querendo, né? Ela não está tão conectada comigo. Então, ela não sabe se aquele choro é porque eu
né, tô com fome, ou se aquele choro é porque a fralda tá suja, ela não consegue se conectar porque ela tá, assim, pensando, inconscientemente, ela tá lá num outro problema, né, num problema Ah, dela de sim, infância, a famosa ausência na presença, né? exatamente, isso daí. E só que o que que acontece, né, comigo então, eu filha lá, né, bebezinha ou criança, o que que acontece comigo, né? Eu não entendo isso, né? Eu não entendo que ela está ocupada com outros afazeres. E eu vou para um lugar de querer que minha mãe, querer fazer com que a minha mãe, eu mudo assim, entendeu? Eu faço o seguinte. Então eu estou lá chorando porque eu estou com fome. Minha mãe não atende essa, essa minha necessidade porque ela não percebeu que eu estava com fome. Ela foi ver se eu, trocar fralda, vou me embalar e eu estou chorando de fome. Mas aí eu percebo que toda vez que eu choro, né, de fome, eu choro, grito, choro mais alto, minha mãe me dá atenção. Então eu começo a fazer, né, a procurar meios de chamar a atenção da minha mãe, né, de agradá-la, de fazer com que ela olhe para mim, tanto positivo quanto negativo. Né? Eu começo a fazer, se eu sou uma criança ali, né, de 1, 2 anos, eu começo a perceber que as minhas percepções, né, assim, sobre a minha mãe. Então eu começo a perceber que se eu me jogar no chão, ela vai vir me dar atenção. Se eu berrar, ela vem correndo falar comigo, nem que seja assim, gritando comigo, o que for, mas ela vem me dar atenção. Né? Então, eu não sei se isso te soa assim, como que é aí com os teus, você tem dois, né? Se você percebe isso no teu dia a dia aí na. Com certeza, com certeza. Principalmente essa questão de, eu bati, eu me machuquei, porque eu, como mãe, eu sou Sim. sinônimo de cuidado. O Mário, ele é sinônimo de brincar, de bagunça, de farra. E a mãe é cuidado. Então, se o Felipe cair, eu vou atender na hora, eu largo o que for, em qualquer instância. Se ele cair agora, eu vou abrir a porta aqui, eu vou ali, né? Mesmo se eu estiver numa live, alguma coisa, é bem possível Você vai que falar aquilo está acima de só um qualquer pouquinho. coisa. Uhum. E aí eles sabem, com certeza sabem disso, né? E às vezes, Felipe, será que era isso mesmo? O que que é? Porque às vezes é isso, nem não foi nada, né? Mas só que né? Ou tem uma aranha, eles já sabem que a gente vai correndo, porque a gente morre de medo que eles sejam picados. Então, mas cadê essa aranha? Sabe? Sim, então ele começa a entrar nesse mundo de chamar a atenção dessa mãe, né? E o vínculo aí é a mãe, né? A gente está falando especificamente Da desse mãe. vínculo maior que é com a mãe, né? Por isso as grandes questões, né, da culpa materna, né? Tudo a mãe é culpada, né? Mais ou menos por aí. Então, a partir daí desce, mas aí vamos lá, né? Aí eu sou a criança, eu não sou a mãe, não tô nesse papel da mãe, eu tô no papel dessa criança que está tendo que fazer, né, esses movimentos. Ó, a Gi escreveu lá, mãe, olha para mim, exatamente Olha isso. pra mim. E eu também faço outros movimentos, né? Assim, eu posso ser a boazinha daí, né? Porque quando eu fico quietinha, a minha mãe, né, fica mais tranquila, me dá mais atenção. Aí começa a vir aqueles, né, rótulos que a gente vê bastante, a psicologia positiva, né, trabalha bastante essas questões dos rótulos, né, da infância. Né? Então eu viro a boazinha, eu viro a quietinha, às vezes Um a que não dá tímidazinha. trabalho, né? Nunca dá trabalho, Peso, é ótima. então, é o peso daquela criança, né? Então, vamos lá naquela criança, né, carrega aquele peso de não dar trabalho, né? De não poder ser ela, né? Então, então o que que acontece, né, na infância dessa criança? Ela deixa de ser ela, né? Ela perde a espontaneidade, a criatividade, e isso não é algo assim que acontece com um ou com outra pessoa, acontece com todas nós, em maior ou menor grau, porque essa mãe suficientemente boa, divina. Tá me ouvindo? Você me ouviu? Eu tava ouvindo até agora deu uma travadinha, mas só na imagem.
Tá, ótimo então. Então, continuando, então nesse momento essa criança perdeu lá, né? Começa a perder, né? O que eles chamam aí de self, né? De a essência. E de como que essa criança que recebe isso, né? E que olha para a mãe dela às vezes como uma heroína, às vezes com tadinha, né? Olha o trabalho que eu dou para ela. Como que essa criança sai desse lugar e vai depois para sua maternagem, né? Como que isso influencia na sua maternagem, né? Tem aí, eu posso citar assim, dois contrapontos, digamos assim, né? Porque ou eu vou fazer exatamente igual minha mãe fazia, né? E porque foi assim que eu fui criada e é assim que eu entendo que é, ou eu quero fazer diferente, né? E, e trago, às vezes, o meu filho para esse papel dessa criança que eu fui. Eu faço ele agir da mesma forma, ele vira tipo meu confidente, assim, como se fosse, eu derramo sobre ele todos da infância, percebe? Tá Eu não sei se tá um pouquinho, tá um pouquinho falhada a imagem ainda, mas tá dando para escutar bem. é joia. Paty, para mim já veio a imagem da minha mãe aqui fazendo produção em série com 5 filhas, então dá comida na boca, não pode se lambuzar, porque senão vai dar mais trabalho, vai sujar mais o chão, vai não sei o que, nananã. E aí hoje como mãe também, e ela na função de vó, ela olha e fica arrepiada, essa sujeira, como é que vocês deixam? A casa de vocês nunca vai ficar em ordem, como é que vocês vão ter uma casa em ordem? E daí eu falo, mas eu não vou ter uma casa em ordem. Isso é um fato. Mas meus Isso filhos não vão é. se organizar, vão fazer acontecer. Ah, mas não é assim. Criança tem que ter modos. E aí vem toda Sim, essa questão de, né, um olhar de cada uma mesmo, de entender. Quando eu opto por uma coisa, eu vou ter consequências. Se eu faço outra escolha, eu vou ter outras consequências. Pode ser que eles não sejam tão educadinhos, né, nesse sentido de que eles são permitidos a mais coisas, mas pode ser que eles sejam eles mais têm alguma livres e regra. criativos. Então tem, né, qual é Então, também mas a aí o linha. é perceber essas influências, sabe, Carmela? Quando a gente consegue olhar para essa criança, o que eu, Patrícia, né, enquanto filha, o que acontecia lá comigo enquanto criança, e que eu estou trazendo aqui para os meus, né? Porque às vezes é esse pêndulo mesmo, né? Fazer completamente diferente da minha mãe e pronto, né? E às vezes não funciona, né? Não é só fazer completamente diferente. E olhar para isso, porque daí eu, como adulta, eu consigo resolver. Né? Uma criança não está ali para. Tem essa responsabilidade de resolver a minha questão de adulta, mas eu, como adulta, olho para aquela minha criança e falo: peraí, então era assim que você tinha que ser a boazinha. Né? Agora não mais. Agora você pode colocar limites para o teu filho, né? De uma forma mais amorosa, mas colocar limites. Né? Você não tinha limites, e daí você quer. Vem para o. Não, você vai ter, né, vir uma figura de autoridade, assim, uma autoritária, uma coisa. Não, peraí, eu vivi isso, né? Não preciso fazer com que eles. Eu levo isso também, não só para. A gente está trazendo para a relação da mãe e filha, a Gisele vai se aprofundar um pouco mais na questão da mãe, do adulto, mas eu levo para todos os meus relacionamentos, né? Então, se eu precisei lá na minha infância me submeter a várias questões para ter o amor da minha mãe, eu vou levar isso para todos os meus relacionamentos. Então, eu me submeto dentro de um casamento, nas relações de amizade, na minha relação de trabalho, né? O que eu vivi lá, eu trago para espirra aí, né? Em tudo quanto é relacionamento. E esse final de semana, assim, só para ilustrar, esse final de semana que passou, o Marcos Vinícius, no domingo, sofreu uma queda da bike, né? Foi andar de bike com o pai, e foram fazer lá um caminho difícil e estavam assim, querendo superar a velocidade e tal, né? Então estavam correndo muito. E ele teve uma queda e se machucou, a gente teve que correr para o hospital e ficou internado, e cirurgia de urgência, né? Por causa do ombro, e cotovelo, enfim. E ali eu vi assim, Patrícia adulta, que linda, né? Porque eu tive a outra ocasião com ele no hospital, que eu cheguei e o Vinícius não era nem, tipo assim, ele foi
cara que foi buscar a marxista na escola para ver o que estava acontecendo, né? Mas eu não estava junto. Então eu cheguei já muito braba com ele, né? Que era uma reação que a minha mãe tinha com meu pai. Toda vez eu quebrei meu braço porque meu irmão me empurrou de um galho de árvore lá, eu caí e a minha mãe pegou meu pai para, né? Que era o que ela fazia, era a forma dela lidar com aquilo. Ela descontava nele também, ela estava lá sozinha, não sei o quê. O que eu fazia? Eu repetia isso com o Vinícius. Né? E dessa vez, ele estava assim, apavorado no hospital, esperando que eu chegasse e pegasse aquela minha criança e começasse a brincar com a dele, né? Enquanto o nosso filho estava ali com, né, perdendo o braço. Ele estava esperando essa reação minha. Eu falei, nossa, fui pro meu adulto, né? Cheguei, atendi meu filho, né? Falei para ele, olha, se pro meu marido acidentes acontecem, vá para casa, eu vou ficar com ele, troque de roupa, depois volte. Eu falei, nossa, adulta, né? Então a gente vai, mas porque eu me percebi que eu não, que não era aquilo, né? Que eu não podia trazer o playground ali para dentro do hospital, né? E que Descer aquilo para não ia essa, tomar, né? Não ia contribuir, não ia alterar o que estava posto, né? né? E é assim, é algo tão óbvio, né? Assim, olhando, É, tipo, é óbvio, mas né, que só que fazer tudo não, só aquilo que não. né, que não resolve, mas era como eu vivia, né? Era minha criança gritando lá, tipo, eu preciso culpar alguém, né? Meu filho se machucou, de quem é a culpa, né? Então, Muito bom, é mais ou eu acho menos. bonito, em parte, eu acho bonito esse processo, porque a gente está nesse caminho de olhar para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento dos outros, a gente vê no nosso dia a dia as mudanças que a gente acredita né, e as sementes que a gente planta para o mundo. E só é possível, só é verdadeiro e profundo quando de fato isso também passa por nossa vida, por nossa história, a gente sente a diferença, né? Então, tu vir protagonizando, puxando esse trabalho e sentindo no teu dia a dia, realmente é o grande trunfo, né? É que nem eu te falei assim, é uma coisinha, né? Primeiro, óbvio, né? E que nem eu te falei, eu quero falar para leigos, para quem nunca parou para pensar nisso, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar que aquela minha atitude vinha de uma criança ferida da infância, né? Que precisava ir lá trabalhar, né, as minhas questões para vir aqui, né, e me tornar um adulto de fato saudável, né? E É. então, por isso esse exemplo assim, né, meio tosco, mas muito real, né? E, Paty, E também só mais um comentário que chama atenção aqui, que não é uma questão de ir para um lugar de passividade, de ficar alheia, é muito outro lugar, é um pouco até o que a Carol falou ali, precisa trazer para consciência para lidar diferente. Então, é exato, realmente um processo muito bonito, que é de desenvolvimento mesmo, né? E é legal porque sim, surpreende às vezes quem está em volta, né? Nossa, mas você não vai me culpar, não vai brigar comigo, então reconstrói também um outro tipo de relação. Como tu disse, não é só com o filho, às sim, vezes e é o tivemos uma marido. conversa, né? Uhum, Né? Então eu e ele pudemos ter uma conversa de adulto, assim, sobre o que aconteceu, olhe, para ele olhar também para o contexto do que aconteceu, né? Porque você pega uma criança de 14 anos e leva para, porque é uma criança, né, um adolescente, e leva para uma atividade de alto risco. Então ele foi para um peraí, né? Eu estava disputando com alguém ali, né? Porque a gente precisava correr, quem fazia mais rápido, quem descia mais rápido, e teve consequência para uma criança, né? Pro meu filho também, ele também foi para esse lugar de olhar para a criança dele que estava lá numa disputa com alguém, né? E opa, Paty. peraí. E daí a gente sai desse lugar também, que é de ficar arrumando culpa e culpado, e entra no lugar das responsabilizações, né? De repente tu não ir lá atacar ele, mas ao mesmo tempo ele se perceber e reconhecer, olha, realmente foi da minha responsabilidade, assumir a sua responsabilidade com relação ao que Isso. aconteceu. E foi isso, foi essa questão assim que eu deixei lá com ele, né? Eu falei, não, você é o pai, então perceba aí o que está acontecendo, né? Ter o contexto agora, é você com você aí para ver o que aconteceu, que chegou a esse ponto, né? Mas Uhum. então, enfim, a má notícia, digamos assim, né, é que a nossa mãe lá atrás, ela não tem mais o que fazer para aquela criança, né? Não tem como a gente voltar lá no 2, nos 3, nos 4, no 5, naquela vez que ela brigou, que ela falou mais alto, que ela me botou de castigo. Não tem como fazer Não isso, né? tem Mas volta. não tem como a gente, né, pedir para ela vir e resolver, porque a gente não tem mais 3, 4 anos. Mas a gente pode, a partir da gente, ir para aquele lugar, olhar para essas questões,
curar, e aí, como adultos, né, tomar as nossas atitudes, ter essas atitudes, essa atitude que eu tive, né, pequena, mas que trouxe um alívio ali, né, para mim, para o Vinícius, naquele momento, né. Então, é só a partir da gente mesmo, né, agora, desse mundo adulto, né, esse olhar. Eu acho que eu fugi do tema, assim, para variar, né, Acho que não, a gente não eu acho tem, que não. Eu acho que é bem legal, porque a isso que gente tu tá não tem o falando. roteirinho. Paty, eu Oi? acho que não fugiu, acho que não fugiu. Eu acho que tem a ver com isso, que a gente se revisitar, inclusive porque a gente, quando a gente aciona algum tipo de comportamento, que a gente às vezes até nem sabe por que que a gente está agindo daquele jeito, a gente vê que ele não corresponde de forma saudável ao que a gente entende que é um comportamento de adulta, se sente infantilizado, ou mais infantil que o próprio filho, é quando a gente realmente precisa revisitar talvez algo que a gente viveu lá atrás e que realmente não vai ser a nossa mãe que vai poder nos suprir, Uhum. mas que a gente, como adulta, consegue olhar e reconhecer o que eu estou reproduzindo ou o que eu estou negando de repente e que eu vou ter que encarar. Que eu sempre falo assim, na maternidade, a gente não, aquela coisa que tá meio, aquele problema que a gente queria empurrar para debaixo do tapete, a gente não consegue Olha para deixar, né? ele, Não vai dar, olha né? para ele. Enquanto não é mãe, a gente até, né, deixa pra lá, segura a peteca aqui, finge que tá tudo bem, mas quando vem os filhos, daí vem os processos das crianças também, não tem como fingir que não Sim, tá enxergando. E aí eu acho que tem tudo a ver com o tema, assim, não foge de jeito tá cortandinho, mas então, para finalizar, que eu sei daí para a Gi entrar, nenhum. então o nosso, você está me ouvindo? Está meio cortando? Tua imagem? Tá. A imagem é só a imagem, mas Tá, a vou voz falando não tá então. bom. Então, o nosso adulto, ele tem o nosso adulto, né? Nossa criança ferida, né? Atuando na adulta, ela tem dificuldade de aceitar essas falhas, né? Digamos assim, do passado e seguir em frente. Né? O que torna a gente adultos assim emocionalmente infantis mesmo, né? Mas quando a gente busca suprir tudo isso que faltou lá na nossa infância, aí a gente consegue de fato ir para a vida, né? E trazendo assim um pouco para a sistêmica, né? Quando esse seguir na vida, eu acho que a forma assim que a gente tem de honrar pai e mãe é a melhor forma, né? Eu sempre falo disso, né, Carmela? De a boa vida, a gente não precisa passar para os nossos filhos, né, o que a gente viveu, né? A gente vai sempre diminuindo um pouco aqueles degraus, né, de sofrimento, digamos assim. Né? Aquela batata quente que a Aninha Selim fala, né, que vai passando de geração para geração. Então, quando a gente consegue olhar para essa nossa criança lá, porque ela passou, e ressignificar isso para os nossos, né? Para quem vem depois, é maravilhoso, né? A gente vai cada vez deixando isso um pouquinho menos dolorido, né? Sem sermos perfeitos, pelo amor dos céus, né? Porque daí estaríamos mortos, né? E daí também não tem crescimento, não tem como evoluir, né? Não é isso, né? Não é perfeição, não é essa busca pela perfeição, mas é por tentar, de fato, diminuir, deixar um pouco mais leve para a gente e para os nossos filhos. Paty, queria fazer agora o caminho. A Mari falou, a insegurança consegue ser resignificada? Quer Sim, responder a Mari? Mari, sim. A insegurança vem. Todas as nossas questões da infância, todas essas nossas necessidades não supridas da infância, a gente consegue reprogramar na vida adulta. Às vezes, não vou dizer assim que a constelação faz tudo isso, né? A gente deve ser terapeuta também, sabe que às vezes você precisa de ir para algum lugar um pouco, uma terapia um pouco, né, mais profunda, mas sim a gente consegue ressignificar. Tá, Paty, queria fazer uma reflexão, talvez puxando aqui contigo e depois a Gi também possa falar sobre isso, porque é uma coisa que eu venho olhando também, e me questionando, uma coisa muito minha, que eu sou muito reflexiva, que é assim, ao mesmo tempo que a gente tem as dores da criança, da gente,
a gente tem uma ousadia, uma capacidade da criança em ser espontânea, né? E tem um presente ali daquela criança que também ficou dormindo muitas vezes e que a gente acaba, como adulta, e nessa seriedade da vida, deixando para trás aquela serelepe, aquela brincalhona, enfim, aquela pessoa que levava a vida de forma mais leve, descomprometida, né? Então, quer dizer, tem muitas qualidades para além de dores e lacunas na infância que, de alguma forma, ao Sim. meu ver, quando acordadas, elas próprias podem apoiar a cura das dores, porque, ao meu ver, nessa balança da vida, ainda que a gente tenha os percalços, as dificuldades, e elas permeiam a vida humana, e é para todos, e é processo de desenvolvimento, de crescimento de todos nós, quando a gente entende assim, fica mais leve também, né? E como é que a gente reconhece isso na potência do que tem de luz, né? Porque é isso, tem a sombra, tem a insegurança, o lugar do desconforto, mas tem também aquela potência, né? Olhando para essa criança aqui, que é cheia de Tá. si, né? E daí meu filho vai lá e me olha e fala: Mãe, as crianças sabem tudo. Então, quer dizer, tem Sim, uma força ali. Eu penso, putz, mas às vezes eu acho que eu não sei tudo, né? E eu demorei muito tempo para olhar e enxergar. Eu tenho todos os conhecimentos acessíveis a mim, toda a sabedoria do universo. Eu posso acessar toda. É, tá falhando um pouquinho, né? Mas acho que a é, eu não essência do que entendi, eu não. queria instigar, eu acho que tu entendeu, né? Sim. Que é isso, Aham. é É. todo o caminho Então, da criança, assim vou como te falar assim da minha presente. percepção, né? Vou te falar da minha percepção, assim, nesse estudo do trauma, né? Que eu e a gente, inclusive, fizemos juntas ali algumas aulas, né? É, quando eu, primeiro, assim, quando eu reconheço, né? Que eu só consigo me curar daquilo, né? Ou sanar, ou enfim, ou me aproximar daquilo que eu reconheço em mim, né? Então, se eu reconheço que eu tenho mesmo que eu não saiba ainda o que que é, mas que eu trago algo lá da minha infância que não tá bacana, porque o que acontece? O trauma, muitas vezes, ele faz um apagar de memórias, né? Então, eu vou te falar por mim o que aconteceu. Eu tinha um trauma de infância, que eu preciso, né, mas enfim, tinha um trauma, que era um trauma grande, forte, e que eu não tinha nem noção de que aquilo tinha acontecido comigo. Assim, eu tinha leves lembrança, sabe? Muito vaga, assim, sabe? Tipo, um talvez. E quando eu fui olhar para aquilo, a partir daquilo lá, de ter ressignificado aquilo, aconteceu isso, e ter trabalhado, acolhido, as lembranças boas começaram a aparecer, porque para mim era assim, tipo, era tudo muito ruim. Nossa, foi tudo muito ruim. E até de repente começaram a aparecer fotos, né, pra mim, assim, tipo, lembranças, nossa, eu fazia teatro, não lembrava, ai, eu era muito feliz nessa época, quando eu fazia teatro, e meu irmão falava, você vai voltar a pintar o cabelo de vermelho? Eu pintar o cabelo de vermelho, é verdade, sabe? Então, pra mim é muito assim, da gente, minha percepção, tá, Mel? A gente reconhecer e a gente olhar, porque tem bastante coisa e tá lá, né? Tá, a gente consegue, na infância, quando a gente vai buscar nessa nossa infância o trauma, a gente consegue, a partir disso, trazer toda a alegria, espontaneidade, a nossa essência, né? Que, como eu falei ali no começo, quando eu tô apegada, quando eu tenho esses apegos, né, à minha mãe, esses apegos de sobrevivência mesmo, né, para agradar, para que ela olhe para mim, eu vou deixando de ser quem eu sou, né? Vou deixando de ser quem eu sou. Isso vai ao longo da minha vida, né? E quando eu infinita, Dá os pesos e tamanhos para as coisas daí, né? Acredito que tem a sim, ver um pouco com isso. Enxerguei o monstro, agora eu deixo o monstro aqui, eu já sei como que ele é, em que ele me afeta, como é que eu posso lidar com isso como adulta hoje, quando eu aciono aquele gatilho, né? Quando eu vou para isso. aquela. E, e, assim, e Uhum. na realidade é com a luz mesmo, né? Não, não é.
botar para baixo né, dos panos, esconder. É holofote em cima daquilo ali. Pá, resolvido, próxima fase, né? E E aí daí eu isso vem. peço esse processo para a próxima geração, né? Ó, eu vai até aqui. É um pouco isso, né? Que é, assim, a grosseiro modo, né? Eu encerro aqui. Eu não preciso que isso venha de N formas na minha vida quando eu enxergo e fecho aquele ciclo, né? Ou não. Cortou. Não, eu não. Cortou para mim, Mela, assim, eu não entendi o teu. Que daí eu acho que a gente encerra a parte, porque senão não vai ter tempo para agir. Mas que eu Tá, vejo assim que é um pouco isso. Quando eu assumo para mim, como adulta, e vejo que tem uma ferida da minha infância e eu curo ela, eu, como tu já tinha dito, eu fecho esse ciclo e favoreço que isso não se perpetue como um padrão da minha família, para os meus filhos e tal. É isso um isso, pouco. Uhum. exatamente. E daí, né, que falando um pouquinho da sistêmica, né, tirando a culpa da mãe, né, tirando, pegando, então olhando um pouquinho para a mãe agora, para nossa mãe, né, então eu filha, tem minha mãe, entender esses contextos, né, o contexto da minha mãe, né, que às vezes ela não me deu alguma coisa porque ela não sabia, porque ela não teve, ou ela não me deu porque ela estava muito presa com algum problema que ela muito grande que nem ela sabia, né, que ela tinha. E às vezes eu, como mãe, também me ter essa compaixão, né, de olhar e falar assim, puxa, mas meu puerpério foi muito difícil, né, eu não pude dar porque, né, foi muito complicado, muitas questões vieram, então eu não pude dar atenção, né, suprir as necessidades do meu filho ali naquele momento, né, ter Se acolher. se acolher, né, eu acolho lá e acolho aqui, né, acolho a criança, acolho o adulto e sigo para a vida. Pati, vamos fazer a dobradinha com a Gi, porque senão acho que não vai ter tempo para ela, né? Isso, Tem uhum. uma pergunta da Eu Evelyn saio e aqui, mas eu acho que daí a Gi responde. Pode ser? oi, pode, aham. Ah, então Eu vou tá. colocando ali no Pati, obrigada, amada do beijos. meu Obrigada a coração, você. te amo. Até dia 21, tamo juntas. Beijo. 20, Dia 20, 20, 20. dia 20. Eu Tá bom. saio, né? Eu É, saio, saio. e daí eu convido a Gi. Beijo. Obrigada. Evelyn, vamos responder tua pergunta com a Gi, então. Fazemos assim, a dobradinha das consteladoras. Ah, eu tô tão bem com essas consteladoras maravilhosas aqui. Tô feliz da minha vida. Então, vamos ver. Ê! Que rápido esse Instagram! Entrei direto. Viu uma Oi, minha. pergunta da Evelyn que ficou aqui? Eu vi, eu Você vi, quer te eu vi, apresentar? Daí, quer te eu vi. apresentar? Daí a gente já pega o embalo. Aham, tá bom. Vai lá, te apresento. Eu me apresento? Você me apresenta? Eu me apresento? Achei que você ia me apresentar. Ah, Então, eu sou a Gisele Maltaca, sou consteladora. Revolta. Sou educadora, consteladora, terapeuta floral sistêmica. E dentro desse olhar, né, que a Paty trouxe aí lindamente, falando da infância e falando do olhar hoje como mãe, eu venho continuar esse caminho. E aí a Evelyn estava com uma pergunta, né? Se você é. quiser, não sei se Ó, você... Isso, eu vou ler, ó. Estou me descobrindo como criança que foi TDAH, vendo o comportamento Uhum. do meu filho. A constelação pode ajudar? Estou me vendo repetir várias coisas que disseram para mim. Então, né? Aí a Evelyn colocou, eu falei para ela que ia falar sobre isso já ali, porque eu vou trazer assim, dentro dessa perspectiva de olhar para a criança que eu fui, né? O que a criança me mostra, olhar para a criança que eu fui para poder colocar no lugar o adulto que eu sou, o que o TDAH, né? Para onde que a Evelyn olhava? Vou usar esse termo, tá, Evelyn? Para onde que você olhava quando você era criança? Dentro da educação sistêmica, a gente olha o movimento da criança. A gente não desrespeitando os diagnósticos, né, os rótulos, que a gente costuma falar os rótulos,
mas sem desrespeitar, mas vamos olhar para a criança. Vamos olhar para o movimento dela. Qual que é o movimento de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É uma criança que fica sempre procurando alguma coisa, que ela não consegue focar, né? Eu trabalho com educação física, assim como a Carmela, então a gente percebe que na educação física, às vezes a criança vai embora, mas também tem alguns movimentos que ela se dispersa. E aí eu fiz uma pergunta para a Evelyn, para onde olhava essa criança? Para onde olha essa criança? Então, dentro da constelação, a gente consegue olhar assim, para onde que ela está olhando, tá? Muitas vezes são para os excluídos do sistema, tá? Muitas vezes das experiências que eu tenho de constelação e a teoria do Bert Hellinger já também, Marianne Frank, que trouxe esse olhar dentro da educação. Então, a gente vai ver que eles olham para excluídos. Mas hoje eu não vou falar de constelação, né? Mas só para você... Eu amei, queria ouvir um pouco mais. Então, mas é que assim, eu vou falar de quem são os excluídos, né? A gente vai ter que falar das leis sistêmicas, do pertencimento, do equilíbrio, da ordem. E como a gente tem um tempinho aí mais curto, mas vou terminar de responder a Evelyn. Então, os excluídos do sistema são todos aqueles que não foram vistos, todos aqueles que não são, ou que não puderam chegar fisicamente, né? Não puderam chegar no sistema, então os Agora deu uma pausa, Gi. Oi, voltou? Tu falou, os excluídos são aqueles, ou daí a gente parou de te escutar, pelo menos eu. Então, ou os que não nasceram, né? Os excluídos, aqueles que não nasceram. Então, se foi algum aborto, independente da maneira que esse aborto aconteceu. Nós não, quem trabalha com constelação não fica perguntando os porquês para o cliente. Ai, por que você fez isso? Para que aconteceu? Não, independente do que aconteceu. E os outros que não são vistos também. Então, às vezes, agora vai falhar. Tá passando um avião aqui perto de casa. Quando passa o avião, ele vê se falhou. Não. Então, assim, às vezes os negros, os indígenas, os homossexuais, os pais, o pai mesmo, a figura do pai, que às vezes é excluída, a figura da mãe, em algumas relações, se é uma relação onde o casal não vive junto, às vezes o pai exclui a mãe dessa criança e vice-versa. Então, quando tem um excluído no sistema, pode ser que esse transtorno apareça, tá? E aí a Evelyn perguntou na constelação. Ficou mais claro. Ela perguntou, porque assim, eu tô olhando para quem? Então eu tô olhando para aquele, às vezes um irmãozinho que não nasceu. Se a Evelyn tiver no sistema dela, entre irmãos, um irmãozinho antes dela que não nasceu, pode ser que ela estivesse procurando esse irmão. Ela olha para esse irmão, né? Ela fica olhando ou fica buscando. Então ela perde a atenção. Se está acontecendo alguma coisa na minha casa também, às vezes a criança fica olhando para o que está acontecendo em casa. Às vezes não precisa ter exclusão. Às vezes pode estar acontecendo alguma coisa na casa dessa criança. Uma briga do casal, o papai que foi embora, a mamãe que está doente, a vovó que está mal, o cachorrinho. Então, para onde essa criança olha? A gente olha para o movimento. E aí, Evelyn, você pergunta. Você tem como olhar porque você se vê repetindo. Eu faço com o outro aquilo que eu aprendi. E na conversa da Paty com a Mela, elas trouxeram, né? Você trouxe a questão da tua mãe, né, Mela? E eu vejo, às vezes pensando assim, nossa, por que a minha casa tem que estar sempre em ordem? Por que eu tenho que estar com tudo arrumado? Porque na minha casa era assim. Né? Na minha casa não podia ter nada, tinha que estar tudo limpinho, porque... E isso foram coisas que foi chegando depois para mim, depois que as meninas chegaram, principalmente depois que a Estela chegou. Porque enquanto era só a Celina, era mais fácil, né? De arrumar, de deixar em ordem. Aí depois que a Estela chegou, eu comecei a perceber, assim, que eu precisava tomar um rumo. Deixar as coisas bagunçadas mesmo. Ou eu fico com as minhas filhas, ou eu limpo a casa, né? Eu notei algumas coisas aqui enquanto vocês falaram, do medo e da insegurança, que alguém perguntou também ali, a gente entender a diferença entre esses dois é importante, né?
que o medo, eu tenho medo de coisas reais. Eu tenho medo de coisas que podem realmente acontecer. Eu posso, se eu sair na rua e passar com o carro no sinal vermelho, eu posso bater o carro. Então, são coisas... Agora, a insegurança é aquilo que me impede de ir para a vida. Eu fico insegura para realizar um trabalho. Eu estou insegura para fazer essa live. Daí eu fico insegura. Então, também separar esses dois, né? Mas a gente pode, sim, olhar para isso. O que mais? Gostei que você falou das dores da criança e ousadia. Então, vou tomar isso aí também. Eu, como mãe, o quanto eu me permito olhar para isso, né, Mela? Quanto você se permite. O Léo Costa, que é o nosso professor, né, que trouxe esse olhar do trauma também, que a gente estuda, ele fala assim, quando você se colocar diante de uma situação com uma criança, e você vê que você está brigando com a criança, qual idade você tem quando você briga com a criança? Quando você fica discutindo, né? Então, esses dias eu brinquei com a Paty até. Eu falei, eu estou com uma briga com a minha criança de 6 anos. Mas não é com a minha filha, é comigo de 6 anos. Porque eu olhei um comportamento da minha filha e aquilo mexeu comigo, né? No primeiro momento, eu falei assim, perguntei, né? A gente estuda, mas a gente também faz, né? Mas por quê? Daí parei, respirei, deixei ela com a questão dela e fui lá me questionar. O que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos? Onde eu estava? Aí eu lembrei. Foi quando eu entrei na escola. Eu ficava só com a minha mãe dentro de casa até os 5 para 6 anos. Eu entrei na escola para completar 6. E aí era tudo muito novo, era muita rigidez a escola onde eu estudei, então tinha coisas que podia e não podia, senão tinha os... Não era castigo, né? Mas tinha o não pode porque isso, isso, isso. Eu fui lembrando o que aconteceu. E aí, quando eu começo a olhar para minha criança e me olhar enquanto mãe, eu falo, poxa, então agora eu consigo ressignificar isso dentro de mim para ser uma mãe melhor. Para ser uma mãe que consegue fazer um pouco, fazer diferente. Não vou fazer tudo diferente também. Tem muita coisa boa da minha mãe também. De quando eu fui filha, que eu aprendi com ela. Minha mãe não foi só as coisas que não supriu as minhas necessidades, porque ela não sabia. E hoje eu olho para mim, eu vou lá e eu pego a Gisele no colo, né? Pego a Giselinha, põe no meu colo e converso com ela. Não é sempre, tá? Tem vezes que ela escola, mas quando eu me percebo, quando é possível, eu converso, né? Eu trago esse... E aí, quem é mãe aí, você que tem os filhos na mesma idade dos meus, né, Mela? A gente vai passando por essas fases. E com o segundo, acaba sendo um pouco diferente, porque eu já passei com o primeiro aquela fase. Né? Eu já experienciei aquele processo. Então, algumas questões com a pequenininha eu já não passo de novo, né? Porque eu já entendi. Enfim, fala um pouco aí, senão eu fico... Aí, né? Passa outra. Agora eu tô descolada, agora eu tô vacinada. Daí vem... Aquele povo que faltava trabalhar vai chegar. Uma hora chega, né? Chega, a gente não vai estar pronto, né? Eu não quero estar pronta tão... Ó, eu tô suando, gente. Vocês aí, tô suando. Eu falo que eu não quero ficar pronta tão cedo, porque o Bert Hellinger, ele fala que o que está em vida é inacabado. Né? Então, se eu tô aqui, eu tô inacabada. Eu não quero ficar pronta, eu quero ficar em vida. Eu quero olhar para minha vida, poder ir para frente, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu não quero ser uma mãe perfeita, porque enquanto eu sou... Hoje aconteceu uma coisa muito, muito bonita aqui em casa. A minha filha de 6 anos me pediu uma coisa e eu falei assim, então, tudo bem, mas precisamos fazer isso antes, né? Já tinha uma outra questão. E ela não fez. E daí, quando eu perguntei de novo para ela, não, ela perguntou de novo para mim, mamãe, posso agora brincar com tal coisa, fazer tal coisa? Eu falei, você já fez aquela outra que a mamãe pediu? Não. Ela baixou a cabeça. Já sei sua resposta. Foi lá e fez. Era uma coisinha que era dela, que ela tinha que organizar, né? Uns outros brinquedos dela que ela tinha que guardar para poder brincar com o outro. E depois ela brigou comigo. No primeiro momento ela gritou e brigou e fez
uma atitude de criança de 6 anos, né? Não aceitando o que estava acontecendo. Depois, ela veio perto de mim e falou: mamãe, eu sinto muito pelo que eu fiz hoje. Daí eu perguntei para ela: filha, o que é sentir muito? É quando a gente não quer fazer mais o que a gente fez. Eu não quero fazer mais. Aí eu vou contando, eu me emociono, porque eu trabalho com as meninas aqui, depois de trabalhar com constelação, tudo, eu não uso mais o desculpa, né? Porque o desculpa é muito fácil, a gente fala muito desculpa. Então, eu falar que eu desculpo alguma coisa, eu estou dizendo assim, você é muito maior que eu e você tem que tirar a culpa de cima de mim. A responsabilidade é toda sua. E entre ela e eu sou maior que ela, porque eu sou a mãe. Ela até pode pedir desculpas para mim, mas eu quero que ela aprenda a falar sinto muito. Eu acho que é mais sincero, e entre iguais ela vai usar muito mais, né? Porque ela sabe que ela também tem responsabilidade um pouquinho no que ela fez, apesar de ter só 6 anos, a gente precisa ensinar as crianças, né? A Mela, olha, agora você brincou, vai guardar teus brinquedos, né? Coloca de novo ali naquele cantinho, que depois eu organizo, depois eu faço a minha parte, né? De mãe, que é limpar, que é dar um jeito. Mas guarda do seu jeito, mas ela sabe que precisa tirar do lugar. E achei linda ela falar, é quando a gente não vai fazer de novo. Então, a gente ressignificar essa criança. Foi um trabalho que eu fiz em mim, né? De olhar para minha criança, que era uma criança que fazia as coisas e não assumia. Porque meu pai me super protegia, né? Meu pai eu era a bonitinha, eu era aquela que não fazia nada. Olha lá, a Paty falou, aprenda a sentir mesmo, né? Eu sinto muito pelo dano que te causei, seja ele do tamanho que for, exatamente. É pela via do sentir, né? A culpa é uma coisa mais mental, né? Uma coisa mais de É que modular assim, também, né? né? De quem é a culpa. A culpa a gente fala culpa, mas é uma coisa que foi criada culturalmente, né? Para causar medo nas pessoas. Você é culpado. Ah! Dá peso. Fica pesado. E quando a parte de trás está acabando, né, o tempo. Quando a parte de trás o sentir, tudo é pelo sentir. Então, eu vou dar uma dica para quem quiser saber como faz. Então, quando vocês tiverem uma situação dessas aí de conflito, né, com você, com a sua criança. No ponto G da Para. bomba H. É, é, Quando tiver no ponto G da bomba H. é, para, respira, sente o que está acontecendo com o seu corpo. O nosso corpo, ele nos conta tudo. Nós precisamos aprender a ouvi-lo, aprender a sentir, eu ia falar. Aprender a ouvi-lo. Nós não fomos trabalhados, não fomos educados a conhecer o nosso corpo. Então, nós utilizamos ele como uma ferramenta de leva para cá, para lá, né? Sobe, desce, mas não a sentir. E nem a conectar a sua emoção com o seu corpo, né? O sentir e a resposta do seu corpo. Temos 2 minutos ainda para terminar. Esses dias eu fui atender uma moça, uma adolescente, uma menina. E aí eu falei para ela assim, o que você sente quando você me conta isso? Ela disse, como assim? Sai do O que você racional. sente como assim, no seu corpo? O que você sente? Ela ficou me olhando. Mas por quê? Não é porque ela não... Porque não sabe, né? Ainda não tem essa... Não aprendeu a perceber. Então, vamos olhar para nossa criança quando a gente está numa atitude dessa e responder. O que a minha criança sentiu de verdade? A lá, a Paty escreveu. O que a minha criança sentiu de verdade quando a minha mãe olhou para mim e disse assim, ou você arruma a sua cama, você vai arrumar a sua cama já, senão você não vai brincar. O que a minha criança sentiu? Então, hoje, quando eu falo para a Celina, você precisa guardar os brinquedos. Lembra que a gente combinou que você ia guardar os brinquedos para não ficar tudo jogado, lá? Eu vejo que ela me olha brava, fala, onde? Eu sei que você tá com raiva. Eu falo para ela, mamãe, isso que você tá sentindo é a raiva, não é da mamãe, é do que a mamãe tá pedindo para você. E no seu corpo, você sente no corpo, porque eu vejo que ela faz as coisas brava, né? Ela joga as coisas. Vamos ler ali, Paty.
A desculpa é algo como: eu não olho para o que eu fiz e jogo para você a responsabilidade de me tirar a culpa de algo, ou algo assim. É mais ou menos isso. Eu não fiz nada, né? Não, eu não estava ali, né? Eu não estava presente quando eu fiz. Então, Uhum. no workshop desse final de semana, sexta-noite e sábado à tarde, que a Mela vai estar junto, que alegria, a gente vai falar um pouquinho como olhar para essa criança. Entender qual era o nosso comportamento, que nós tínhamos várias fases, tem vários, vamos usar assim, vários personagens desse, né, nosso, conforme era a nossa infância, e como que a gente olha e como que a gente consegue acolher, né? Porque eu preciso acolher também, não é só olhar para ela e falar, tá bom, fica aí, eu preciso acolher, preciso trazer para a consciência, como a Carol trouxe ali, né? Compreender, sentir realmente o que aconteceu com ela. Acho que É, é isso. Foi tá, que nem a já parte, foi, eu fui né? do tempo. Tá, nossa, dá pano pra manga, né? Eu tava aqui me segurando, vontade de falar, mas, né? A gente vai continuar aí nas trocas. Aham, vamos sim, vamos sim. E se Acho que é você quiser, a gente. hum. Não, termina aí, que senão eu É muito começo. legal isso que tu falou do sentir, porque é isso, racionalmente isso não é ético, ou não é falta de moral, enfim, quer dizer, todos os juízos de valor, né, de uma sociedade, do que a gente foi educada, de rótulos, né, o próprio TDAH lá, que não deixa de ser uma roupagem para um comportamento, né, e de repente a gente consegue, tá, mas na real, o que que isso diz para mim? Como eu me sinto? O que que o meu corpo tá me mostrando? Isso. Realmente é uma outra via, porque não, racionalmente o fulano é culpado e isso eu não sei o quê. Tá, agora limpa essa cena. Na prática, no teu corpo, o que que isso representa? Impacta de que forma, né? E aí, o quanto eu me afeto, o quanto isso me importa, e o quanto eu posso superar isso e deixar isso num peso muito menor, ou não, realmente é uma coisa que me arrebata, é uma coisa que eu não posso lidar, é uma coisa que realmente Hum, mexe comigo. E daí, realmente, eu entendo que é quando a gente vai acessar esse trauma, né? Essa dor, esse algo que é incompatível, assim, com o nosso próprio viver. E aí não tem lugar mais para aquilo, não tem lugar mais para aquilo. E os filhos estão mostrando para nós, estão mostrando para nós. Então, olha de uma vez que depois passa, né? Não adianta fingir que as coisas não estão, né? Do jeito que a é gente bem precisa, mas igual a nós temos que sugerir cuidar. saber. É, É deixa a bem gente igual. cuidar. Não dá pra Uhum. gente colocar uma pinta de que eu tô bem, tá tudo bem, eu sou feliz, eu não sei o quê, e colocar assim uma neutralidade sobre os acontecimentos, porque eu era uma boa mocinha quando criança, agora eu sou uma boa adulta, eu sou equilibrada não sendo equilibrada, porque é isso, às vezes eu tô trazendo para o meu corpo, eu tô engolindo sapo, eu tô guardando coisas e de repente aquilo lá tá indo para algum lugar, né? Eu não tô Sim, dissipando sim. aquilo, eu não tô resolvendo as coisas da minha vida. Como é que eu resolvo? Ou é no não é xingando ou é guardando e guardando, né? E aí vem aquela panela de pressão, daqui a pouco a pessoa não consegue se comunicar. Mas, nossa, mas por que que chegou nesse ponto, né? Será que eu consigo, de Bem, forma madura, me comunicar, dizer, não, Gi, eu vou na relação até aqui, sabe? Quer dizer, dar limite nas relações e tal, para realmente ter isso. uma vida mais saudável, né? Deixa de buscar o pai e mãe dos outros, né? E olha para o pai e mãe dentro da gente. Mas isso é tema para outra live. E a Obrigada. educação sistêmica também a gente pode combinar para falar num outro momento. Isso aí. Obrigada, só agradecer também. Gratidão. Sempre muito maravilhoso escutar vocês. E, enfim, quem estiver em busca aí do seu sentir, né? Procurem as consteladoras maravilhosas. Essa quinta-feira também tem o É Seguro Sentir com a Caroline Figueiredo, é um evento que a divulgação vai ao ar entre hoje e amanhã. Então, Uhum. tem uns caminhos aí, fazendo essas buscas. Obrigada, pessoal, por estar aí conosco. Obrigada Você para vai a deixar Paty, salvo. né? Vou deixar Vai salva. deixar, então tá bom. Aham. Obrigada, Paty, também. E seguimos. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.